só tem maluco. É isso aí. Já de início, vamos falar primeiramente então do nosso Josué Pesqueira, o nosso português, que hoje recebemos a informação, acabou recebendo uma punição aí de 2 jogos, vai ficar fora. Acho que já cumpriu um jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que o Josué no jogo contra o Cruzeiro também não jogou e o Coritiba saiu vencedor. Josué fora. Rogério Scarione, como é que o Coritiba vai trabalhar esse meio agora sem o nosso português? Eu vou te falar que eu fui pego de surpresa com essa punição do STJD, de acordo com o órgão, muito por conta da reincidência nos casos do Josué, mas completamente descabida, né? Essa punição. O Josué acabou pegando mais um jogo, né? 2 jogos ao total, já cumpriu um contra o Cruzeiro, como o Rafa falou, e aí teria que cumprir contra o Corinthians nessa próxima quarta-feira. Uma pergunta, Rogério, que me surgiu, e talvez você saiba responder, até pra galera saber. Reincidente no quê? No Campeonato Paranaense do ano passado? Não faz a mínima... Porque no Brasileirão ele jamais foi expulso? Ele foi expulso na Série B do ano passado contra o Paysandu também, um segundo cartão amarelo, mas ali, um segundo cartão amarelo. Ah, não, ele não foi expulso, né? Não foi expulso. Ele estava suspenso pelo 3º cartão. O Josué ficou de fora de algumas partidas ano passado do Brasileirão por 3º amarelo. Ele tomou um cartão lá na Cruz, ele foi amarelo, não foi? Ele foi expulso no Paranaense, naquela confusão generalizada contra o Atlético, mas que daí é outra situação, não é? Voltar da FPF e CBF. Completamente. Não, então, completamente descabida essa então punição. Você não sabe me responder também, né? Não faz o mínimo sentido. E essa foi a grande justificativa, né? Até porque não existiu violência nenhuma no lance do Josué, não existiu ali uma atitude antiprofissional, não existiu absolutamente nada. O jogador que sofreu a falta, ele não se machucou, não foi prejudicado de nenhuma forma. Inclusive, continuou em campo. Quem foi prejudicado foi o Coritiba, que jogou com um jogador a menos. Inclusive, naquele lance, se a gente for puxar pela memória, o juiz estava perto e ele não dá cartão vermelho. E é isso que eu ia te questionar. Então, se o Josué pega 2 jogos por conta da gravidade da situação, enfim, uma expulsão direta, o árbitro que sequer expulsou ele diretamente, precisou do VAR para expulsar ele, para ter essa interferência, como é que fica? Então tem que ter uma suspensão, porque se o jogador merece 2 partidas de suspensão por conta do ato gravíssimo que ele cometeu, como é que fica o árbitro que sequer expulsou ele no momento? Foi uma falta completamente de jogo, inclusive. Sempre existiu ali uma discussão acerca dessa expulsão, porque muita gente entende, e eu não estou falando não só de torcida do Coritiba, estou falando de especialistas, né, de pessoas em geral, ali divergindo sobre a expulsão ou não, né? Se de fato era um lance passível de cartão vermelho ou se era um lance para cartão amarelo e tudo mais. O juiz, de acordo com a interpretação dele dentro de campo, e volto a dizer, próximo do lance, ele entendeu que não era um lance para expulsão. Aí foi chamado no VAR, acaba sendo condicionado, né? Chama no VAR, o juiz já vai ali tendencionado a aplicar o cartão vermelho naquele momento, vai lá, faz isso, e existe até divergências de acordo com essa expulsão. Tem gente que entende que o Josué não deveria ter sido expulso. Os 3 lances do Coritiba de VAR na competição, né? Todos são duvidosos, de certa forma, questionáveis. Mas o que me pega, e não tô nem questionando sobre a expulsão ou não expulsão. Entendo até naquele momento da partida, vai direto ao gol. Apesar de achar que o Lucas, se eu não me engano, é o Lucas Barbosa, né? Estava indo mais pro lado do campo, mas não tô entrando nesse mérito. A questão é, era o Lucas Barbosa pelo lado direito. O Mosqueira tava dando trabalho pro Tinga, né? Qual o critério pra isso? Cara, pouquíssimas vezes eu vi. E a questão da reincidência. Reincidência no quê? Se em campeonatos da CBF o Josué não foi expulso, que eu me lembre. Posso estar falando uma grande besteira. No Brasileirão ele não foi expulso e na Copa do Brasil ele não foi expulso. Teve a situação do Paranaense. Mas que daí é outra história que não compete a CBF julgar. A questão é que a expulsão dele, você pode questionar se foi justa ou não. Agora, para 2 partidas é um absurdo. E eu não tô nem falando sobre o Josué ser titular contra o Corinthians ou não. A questão é o critério utilizado para a suspensão do jogador. Lembrando que ele foi ali, pela maioria dos votos, enquadrado no artigo 250, né? Ato desleal ou hostil. A reincidência eu também não encontrei, até procurei aqui algumas expulsões do Josué. Não vi nenhuma, a não ser uma, acho que ano passado. Ele nunca foi expulso. Ele foi no Atletiva pós-partida, expulsão pós-partida. Se eu não me engano, ele foi suspenso, mas eu não tenho certeza. Não, eu acho que esteve entre uns dos jogadores expulsos na súmula depois. consta então que ele pode foi ser expulso. que o Machado não foi expulso. Então alguém foi
alguém foi suspenso sem ser expulso. Não lembro E, inclusive, quem, por exemplo, pode o ter sido Josué, Felipe Machado. aquela briga generalizada, por exemplo, contra o Goiás, o Josué não estava no jogo, por exemplo. Sim. Que poderia ser mais uma das situações. O Josué estava tava do suspenso meu daquela lado, partida. tava, inclusive, né? Tem alguns lances ali, ele acaba batendo boca com o quarto árbitro naquele dia, mas ele estava de fora. Cara, não tem cabimento. E a questão de reincidência. Reincidência do quê, cara? São órgãos diferentes que julgam a situação. Não? Posso estar falando besteira ou não? Não. Não tem nada a ver o Campeonato Paranaense com o campeonato da CBF, né? Campeonato Brasileiro, Tanto Campeonato é que quando ele é suspenso pelo TJD do Paraná, ele cumpre numa competição estadual. Ele acaba cumprindo na Taça FPF aqueles jogos, né? Por conta disso. Então ele não é suspenso no Brasileirão ou em competições da CBF. Um exemplo muito claro disso e muito mais próximo. O que aconteceu ontem entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vai ficar dentro de Minas Gerais? Esses jogadores eles vão cumprir as suas suspensões nos campeonatos organizados pela Federação Mineira de Futebol. Estão querendo abrir ali alguma coisa, tem uma discussão em torno disso, mas isso já foge completamente da regra, né? Já foge do que diz o regulamento de competições da CBF. Então, assim, é absurdo. Não, é absurdo. E não é nem só isso. Questão de reincidência ou não, você pegar, vamos supor, se o Josué tivesse metido numa confusão, soltasse um cotovelo, agredisse, uma agressão, aí a gente pode puxar. Agora foi um lance de jogo em que você traz a discussão se realmente foi ou não foi e o próprio árbitro interpretou diferente. Esse que eu fiquei indignado com essa notícia hoje. Com o que foi o Kleber Gladiador daquela vez. Cusparada e não sei o quê. Disciplinar, Desleal uma suspensão, hostil nesse caso, mas nesse uma caso suspensão de muito tempo, né? São vários jogos. Ainda assim, né? Um lance completamente de jogo, uma expulsão ali, uma interpretação do árbitro. Na verdade, uma interpretação do árbitro de vídeo, né? De quem estava no vídeo, aquilo ali. Porque na visão do árbitro, no campo, o lance não foi para expulsão. E aí chega o STJD e, sabe, não consigo entender. Até quando eu conversava com o Grilo hoje pela manhã, ele falou, tem essa questão do Josué. Hoje eu falei, não vai dar em nada. Nem coloca para discussão, ele né? Está sendo, ele está sendo julgado porque é obrigatório. Todo jogador protocolar expulso, ele vai a julgamento. Né? Existem ali algumas regras no manual de competições ali da CBF que são específicas para o cartão vermelho. Né? Como, por exemplo, se você tiver 2 cartões, tomar 2 na partida, você não zera teus cartões. Né? Você cumpre a suspensão. Então, assim, existem algumas peculiaridades ali que diz respeito ao cartão vermelho. E uma delas é que todo jogador expulso passa por julgamento. Então, assim, teria que passar. Como você disse, é protocolar. E, uma expulsão normal, uma expulsão de jogo uma falta, não teve nenhum ato de indisciplina, não teve absolutamente nada. E aí ele pega 2 jogos. Cara, se essa expulsão do Josué é para 2 jogos... Acabou a suspensão automática. Porque qualquer cartão daqui para frente é no mínimo 2 jogos. Qual seria o critério para próximas situações? Cara, essa é a questão. Isso é uma das coisas... Foi uma das punições mais absurdas. Não. E é uma punição mínima, é só mais um jogo. Só que ainda assim é injustificável. O Coritiba vai recorrer. Amanhã provavelmente vai ganhar, né, esse recurso. Mas ainda assim é bizarro a gente ter que pensar que o Josué provavelmente... vai estar com efeito suspensivo na quarta-feira. E continuará sendo julgado, talvez, né? Terá alguma outra... Sim, um recurso ele vai ter que ser julgado novamente. Cara, Curitiba sendo mais uma vez um exemplo para todo o Brasil, né? Toda coisa que acontece em Curitiba é sempre o exemplo para ser dado. A falta de força política do clube, mais uma vez, sendo mostrada. Isso vem não só de hoje, mas de tempos, né? Coisa que a gente tem que mudar. Uma representatividade dentro da CBF, onde o clube ainda não tem, mesmo com a chegada da SAF. Com associações, na minha opinião, já não tinha. Com a chegada da SAF, a gente vê outras articulações, mas representatividade dentro da CBF e essa força política, o clube, na minha opinião, continua não tendo. Essa era uma das promessas do Lucas de Paula, né? Ele falava que tinha ali um grande trânsito com o CBF, com outros clubes, com grandes marcas. O que acontece? Curitiba não traz jogador de ninguém, só traz ali do mesmo grupinho, né? Fluminense, Internacional e Fortaleza. Essa é a boa relação deles. Isso que no Fortaleza já faz tempo que essa relação existe. O Curitiba não tem patrocinador, master até agora. Pelo que eu soube, o Lucas de Paula estava fora de Curitiba, estava no Rio de Janeiro nos últimos dias para poder negociar
Mas Falamos disso semana passada. tá, inclusive, mas ele estava nos últimos dias lá. Inclusive, um abraço pro meu amigo Marcão, tá nos assistindo. Tinha que você mandar um abraço pro Lucas de Paula. Não, pra ele não. Um beijo pra Thaís, que tá com ele. Né? Ele já tinha mandado mensagem aqui, tinha esquecido. Mas, em todo caso, o Curitiba não tem patrocinador, não tem absolutamente nada daquilo que foi prometido, né? Não tem CT, não tem estádio.